Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas aí do vídeo anterior que eu fiz sobre os direitos de subscrição do MXRF. Bom, eu vou fazer uma introdução rapidinho e vou responder as perguntas aí que eu recebi nesse vídeo ainda depois dessa parte aqui. Primeiro, o que acontece? O fundo ele quer captar mais dinheiro, ele precisa pegar mais dinheiro. Digamos aqui, ó, nós temos um fundo aqui que ele tem 100 milhões. Então esse fundo é novo, ele pegou 100 milhões. E aí o que esse fundo faz? Ele foi lá e comprou dois imóveis. Digamos que esse fundo comprou dois imóveis avaliados em 50 milhões cada um. Teve uma avaliação sobre os imóveis e avaliou-se que cada um valia 50 milhões. E aí esse fundo foi lá e comprou exatamente e pagou por cada imóvel 50 milhões, ok? Então esse é um fundo de 100 milhões e o valor patrimonial dele é 100 milhões, porque os imóveis foram avaliados em 50 milhões cada um e o fundo foi lá e pagou exatamente 50 milhões para cada imóvel. Então o fundo quer mais dinheiro porque ele quer comprar mais um imóvel. Então o fundo dá o direito para quem já é cotista de comprar abaixo do valor de mercado. Assim, normalmente é abaixo do valor de mercado. Há algumas exceções, claro, mas normalmente é abaixo do valor de mercado. Então, o FII tem um patrimônio total de 100 milhões. Ele quer captar 20 milhões, porque ele quer comprar mais um imóvel. Então, a minha pergunta é, quantos direitos de subscrição o cotista vai receber? Bom, ele quer 20 milhões a mais. Então, que conta que a gente faz para saber quantos direitos de subscrição o cotista vai receber se o fundo quiser captar 20 milhões? Então você faz aqui, ó, 20 milhões dividido por 100 milhões, ok? 0,2, que equivalem a, você multiplica por 100, ok? Para saber a porcentagem, então temos 20%. Então, quantos direitos de subscrição o cotista vai receber? Ele vai receber 20% da quantidade de cotas que ele tem. Se você tem 100 cotas, você vai receber 20% de direitos. Então, você vai receber 20 direitos, ok? Bom, então, digamos que o valor patrimonial do fundo seja R$100. Quer dizer que se o valor patrimonial, nesse caso aqui, nada aconteceu por enquanto. Então, o valor patrimonial é R$100. Quantas cotas desse fundo a gente tem? Então, o fundo tem 100 milhões e cada cota custa R$100. Então, se você fizer uma conta, vai dar 1 milhão de cotas. 1 milhão de cotas. Por quê? Faz a conta lá, ó. R$100 multiplicado por 1 milhão, quanto que dá? 100 milhões, tá bom? Então, esse fundo tem 1 milhão de cotas e ele vai pegar 20 milhões. Quantas cotas a mais ele vai subscrever? 200 mil cotas, que é exatamente 20% de 1 milhão. 20% de 1 milhão são 200 mil cotas. Na bolsa, o fundo vem sendo negociado há um tempo perto de R$110 ali. 110, 111, 109,50. Tá? Vem sendo negociado por esse preço. Então, o fundo resolve fazer uma emissão no valor patrimonial, exatamente a R$100. Só que toda emissão normalmente é cobrada uma taxa. Então, nesse caso, a taxa é de 2%. Então, o valor final de cada cota para você comprar, para você subscrever, será de R$102. Então, o fundo anunciou, ó, queremos captar 20 milhões, vamos emitir 200 mil cotas ao valor de 102, R$100 mais 2% de taxa. O que tende a acontecer com o preço da cota na bolsa? Tende a acontecer, já tem até aqui, ó, né, para você prever o futuro, porque tudo que é negociado em bolsa, não tem como a gente saber o que vai acontecer com o preço. Depende das pessoas comprando e vendendo. Então, mas há uma tendência normalmente, porque se as pessoas recebem, se você recebe 20 direitos para comprar a cota 102, por que é que você vai pagar 110? Então, quem já tem os direitos, quem já recebeu os direitos, não vai comprar a 110, vai esperar ou vai
exercer os direitos. Bom, vou pagar 102, né? Então, o que acontece? A cota ela tende a cair um pouco. Aí depende muito, né? Tende a cair, sei lá, 108, 105. Por isso que quando um fundo anuncia uma emissão de cotas, normalmente o preço tende a cair para ficar um pouco mais próximo desse valor aqui. Tem fundo que fica muito próximo, tem fundo que não fica tão próximo, tem uma diferença um pouco maior. Aí não tem como a gente saber, depende de cada fundo, depende das pessoas que estão negociando isso na bolsa. E por quanto deve ser negociado os direitos de subscrição? Digamos que a cota ali caiu um pouquinho, caiu para R$ 108. Então na bolsa ali, digamos que a cota está 108. E digamos que esse fundo te dá o direito de negociar suas cotas, porque nem toda subscrição você tem o direito de vender seus direitos. Quer dizer, você tem o direito de vender seus direitos. Então, às vezes, você não pode vender seus direitos, você não tem essa opção. No caso do MXRF, nessa emissão, você pode vender os seus direitos se você não for exercer, se você não for comprar na subscrição. Então, por quanto deve ser negociado os direitos de subscrição? O preço justo, se ele está sendo negociado na bolsa 108 e você tem o direito de comprar a 102, então cada direito desse deve valer essa diferença aí, igual eu falei no outro vídeo. Então a diferença aqui é 108 menos 102 vai dar R$6, ok? Então esses direitos devem ser negociados em um valor próximo de R$6, certo? Porque se eu comprar o direito a R$6, eu vou pagar 102, então 102 mais 6, 108. O ideal seria pagar mais barato, aí R$5, né? Deve ser negociado nessa faixa. Agora, o que acontece? Os direitos aparecem lá na sua corretora. Você está lá, 20 direitos desse fundo tal, né? Aí que vai ser final 12, vai, por exemplo, A, B, C, D, 12. Então você tem lá 20 direitos. E aí, quando esses direitos são liberados para negociação, digamos que cada direito desse esteja sendo negociado a R$10. Faz sentido esse direito ser negociado a R$10? Não, porque se a cota está R$8, é o que eu expliquei no outro vídeo. Se a cota está R$8 e o valor de subscrição é 102, por que eu vou pagar 10 no direito? Lembra? Se eu tenho direito a 102 mais R$10, quanto que vai? 112. Seria a mesma coisa que eu tivesse pagando nessa cota R$112. Então não faz sentido, eu posso simplesmente comprar a 108, porque eu vou pagar R$10 pelo direito, mais R$2 daqui, que é 102, então não faz sentido. Bom, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Vale a pena subscrever a 102 se o fundo estiver sendo negociado a 103 no secundário, que seria na bolsa. A gente chama secundário, a negociação ali na bolsa de valores, a gente chama de secundário, porque o primário é quando você compra diretamente, lá quando o fundo faz a primeira emissão e você vai comprar cotas diretamente, igual uma subscrição aqui, seria a negociação primária, você compra diretamente dando dinheiro para o fundo. É igual quando você vai comprar um carro. O primário é quando você compra o carro diretamente, ali dá um carro zero. Então esse dinheiro vai diretamente para a fábrica, porque você comprou o carro zero. Quando você compra um carro usado, é o secundário. A fábrica, ela não recebe mais dinheiro, é simplesmente a pessoa já comprou, já deu dinheiro lá para a fábrica e já está negociando aquele carro ali no secundário, o carro usado, que aí você compra e vende e seu dinheiro fica sendo transferido de pessoa para pessoa e não para quem construiu o carro. Então é isso que é primário, mercado primário e mercado secundário. Mercado primário, o dinheiro vai para o fundo. Mercado secundário, vai ali, fica circulando ali entre pessoas. E vale a pena subscrever a 102. Se ele está negociado a 103, talvez não vale a pena. Depende de quanto que o fundo está pagando de dividendos. Porque se ele paga R$1 por mês de dividendos, bom, você compra
logo a cota agora e logo assim que virar um mês você já recebe assim R$1 de volta, fica basicamente a mesma coisa. Porque claro que assim que você subscreve, assim que o fundo pega o seu dinheiro, aquele dinheiro fica rendendo. Você não vai ficar 2, 3 meses sem receber nada sobre esse dinheiro. Ele tem um rendimento. Normalmente é um pouco mais baixo, depende. Nesse momento a taxa de juros está alta, então você ainda recebe um valorzinho um pouquinho melhor. Então vai depender muito. É uma pergunta que depende aí, caso a caso. Devo vender meus direitos e se vender pago imposto? Bom, se você não for subscrever, você deve vender. É um dinheiro que você tem. Se você não vender, você vai perder esse dinheiro, né? Agora, sim, você tem que pagar imposto. E, nesse caso, é diferente da regra de venda de fundos imobiliários. Se você vender um fundo, você tem que pagar 20% sobre o lucro. Nesse caso, sobre direitos de subscrição, você deve pagar 15% sobre a venda, né? Que você recebeu esses direitos de graça. Então você vai vender 15%. A regra é diferente. E você tem que pagar uma DARF, ok? Até o final do mês seguinte. Se você vendeu em junho, você tem que pagar 15% desse lucro de venda até o último dia de julho. Ok, julho. Bom, agora respondendo algumas perguntas aí, algumas eu já respondi ali indiretamente. Tem que declarar os direitos? Então, sim, você tem que declarar esses direitos se você vender. Claro que se você tiver um valor muito pequeno, às vezes você vai, não vou nem vender, porque se eu vender eu vou pegar um valor tão pequeno que depois eu vou ter que declarar lá, eu vou ter que informar que eu tive um lucro, às vezes nem compensa o trabalho que você vai ter de informar isso. Eu já, em algumas ocasiões, não vendi porque eu não queria ter esse trabalho. Então, se você vendeu seus direitos, você recebeu R$100, você tira 15%, então vai dar R$85, certo? 85 para você e 15 para o governo. Então você tem que emitir uma DARF e pagar essa DARF de R$15. E depois lá no ano que vem, você vai ter que informar que você pagou essa DARF, ok? Se por acaso você vendeu apenas R$50 e você tirar 15% de 50, quanto que dá 15%? Vai dar metade, né? 7,5. Vai dar isso aí, 7,5. R$7,50. Bom, R$7,50 não dá para gerar uma DARF. Você só pode gerar DARF a partir de R$10. R$10 é o valor mínimo de você você pagar uma DARF. Então, R$7,50 não dá. Você não vai pagar uma DARF, mas você vai guardar esse número. Você vai manter esse número lá para quando você fizer uma outra venda, você vai somar com esse e aí você vai emitir uma DARF no valor, né? Você vendeu lá 50 direitos esse mês. Aí passou 3, 4, 5 meses, você vendeu mais R$50 em direitos. Bom, 7,50 mais 7,50, R$15. Aí sim você vai emitir uma DARF e pagar as duas, tá bom? Bom, afinal, compensa comprar com a subscrição? Falando do MXRF. 10,36 ou não? Compensa mais vender os direitos ou exercer o direito? Essa é uma pergunta assim muito pessoal, que depende de caso a caso. Por exemplo, eu resolvi vender meus direitos porque eu não queria subscrever, mas é porque eu não quero. Porque no momento eu não tenho dinheiro para subscrever, porque eu já peguei outras subscrições ali do ALZR, do HGLG, do XPML. Então, eu não quero subscrever nesse momento e eu estou esperando uma subscrição futura que vai ser do HGRU. Para mim, pessoalmente, eu não vou subscrever. Então, por isso que eu resolvi vender meus direitos. Agora, se você já queria comprar o MXRF, naquele preço que ele estava, R$10,50, R$10,60, R$11, aí sim, vale a pena você subscrever. Lembrando que o valor patrimonial do fundo, na data de hoje, o valor patrimonial está R$10,06. Então, você está pagando uma taxa de 30 centavos. O guidance que o fundo deu
é que ele iria pagar entre 11 e 12 centavos. Então, se você for fazer as contas, pô, vou pagar 10,36 e o fundo vai me pagar 11 centavos ou 12 talvez. Aí é de cada um. Eu nunca vou falar o que você deve fazer, porque a responsabilidade de comprar, não comprar, subscrever, não subscrever, é de cada um de vocês. Então, cada um tem que tomar sua própria decisão, tá bom? Então, essa daqui é sobre o vídeo anterior que eu falei, que eu vendi por R$10,55, estava muito fora do preço normal. Ainda vai pagar R$10,36, quer dizer, quem comprou o direito que eu vendi a R$10,55, essa pessoa ainda vai pagar R$10,36 na subscrição, e aí você vai somar R$10,36 mais 55 centavos que essa pessoa comprou de mim. Então, sobe o valor da subscrição para R$10,91. E ainda vai esperar 3 meses para receber o rendimento virar MXRF11, se for 12 centavos, né, que ele pagou esse mês, ou 11 centavos. Aí, digamos que ele pague 12, né, 36 centavos. Aí você vai somar realmente 10,27. E não faz sentido, realmente, é um péssimo negócio. Claro que ele não vai ficar 100% esses 3 meses aí sem receber nada. O dinheiro que ele colocar aí, ele vai ficar rendendo na conta lá do MXRF ali por esse 1 mês, 2 meses, 3 meses e demorar para integralizar as cotas. Normalmente é um valor um pouco mais baixo, aí vai depender um pouco. Realmente é isso, bolsa é isso. Sempre vai ter alguém que vai errar e perder dinheiro. Eu mesmo já perdi, foi pouco, mas serviu de lição. Claro, eu também já perdi dinheiro. E o importante é assim, quando a gente perde dinheiro, o ideal é que a gente perca pouco, porque é um dinheiro de aprendizado, né? Você tem que, para quem está começando, comece com pouco dinheiro, porque você pensa assim, se eu fizer alguma besteira, alguma coisa que eu fizer porque eu não sabia, se você perder, que você perca pouco, e aquilo que você perdeu é o valor do curso que você está aprendendo. Por mais que você assista vídeos aqui, ali, em vários lugares, você esteja estudando, a prática é que vai consolidar seu aprendizado aí. Na hora que você perde dinheiro ali, você não vai esquecer mais. Ou quando você perde, quando você ganha. Bom, eu também já perdi, foi pouco, foi um preço justo pelo aprendizado aí. Bom, aí aqui, outra pergunta. Não, vou começar aqui, ó, tá em ordem. Essa é a primeira. Isso é confuso mesmo. Nesse caso, é bom para quem vende, sim. No caso, vendi 200 cotas, 200 direitos a 55 centavos, que me deu um valor de R$110. O cotista embolsa 110. No caso, eu vendi meus 200 direitos e recebi R$110. E nesse caso, como eu vendi meus direitos, eu não vou mais participar da subscrição. Quem comprou naquele momento realmente não foi um bom preço aí. Para o comprador ter vantagem, aquela soma tem que estar abaixo de R$10,36. Exatamente, é isso mesmo. E, bom, aqui outra pergunta. Aqueles centavos do direito de venda, como que são calculados? Quanto a cota sobe, os centavos também sobem e vice-versa. Ou vai chegando ao fim e os centavos diminuem ao natural? Sim, no caso do MXRF, por exemplo, depois do final do dia ali que eu vi, eles estavam sendo negociados a mais ou menos 33 centavos, né? E a cota estava ali em torno de 10,73. Se o preço da cota subir, for lá para R$11, os direitos também vão subir, certo? Se o preço da cota cair, o preço do direito também tende a cair. Claro que na bolsa tem hora que acontecem umas maluquices, mas a tendência natural seria essa. Então, quem comprou de mim a 55 centavos e daqui a 2 dias a cota for para R$12, bom, aí não fez um mau negócio tanto assim não, né? Porque a cota subiu, os direitos vão, sei lá, subir para, chutar aqui, né, 80 centavos, aí a pessoa pode vender os direitos ou pode subscrever. Então, assim, realmente isso tende a oscilar, tá? É só um exemplo aqui. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pelos comentários e
Deixa o like aí de vocês se vocês gostaram do vídeo e até a próxima. Tchau!